Gente, vamos começar então a palavra? Quantas estão numa expectativa de Deus, de receber algo do Senhor? Levante sua mão. Senhor, nós oramos, estamos aqui diante de Ti, clamamos a Ti porque queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Libera, Senhor, libera uma nova estação sobre a nossa vida, libera um novo tempo sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, o tema do nosso culto é florescendo em meio ao deserto. E eu sei que muitas mulheres aqui estão no deserto, não é? Se você não está no deserto, você já esteve. Se você não esteve, não está, você vai estar. Porque o deserto, ele é algo de Deus para a nossa vida. E o grande problema do crente é que ele quer fugir do deserto. E fugindo do deserto, eu jamais vivo o meu propósito. Então, repita aí. Se eu fugir do deserto, eu jamais vou viver o meu propósito. O negócio é que a gente pede para Deus por cura, por milagre, por Deus fazer. E na primeira oportunidade que temos, falamos para Deus: Senhor, me tira desse lugar. Só que desertos não são para a gente ser tirado, desertos são para a gente ser vencidos. Então os desertos na sua vida não se levantaram para você morrer, não se levantaram para você desistir, não se levantaram porque Jesus é mau com você, Deus é um Deus castigador. Eles só se levantaram na sua vida para você vencer. O único propósito do deserto na sua vida é você crescer, e quando você cresce, você vence. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar essa noite, em Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1, que vai dizer assim, ó. Então, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás, certo? E isso acontece na minha e na sua vida. O nosso grande problema é que a gente acha que não vai passar por nada daquilo que Jesus passou. E esquece que Ele trilhou o caminho para que eu e você tenhamos acesso ao propósito que Ele estabeleceu. Então Jesus é levado ao deserto pelo Senhor para que o diabo seja tentado. E o que a gente precisa entender é que o meio do deserto é um lugar que não é para a sua vida inteira. O meio do deserto não é um lugar eterno, é um lugar temporário. E por que que muitas vezes pessoas ficam, 20, 30, 40, 50 anos no deserto? A pessoa está sempre na peleja. Vocês já viram que tem tanto crente que nunca saiu do deserto? Isso acontece porque ao invés de a pessoa aprender com o deserto, ela murmura no meio dele. E quando eu murmuro no meio dele, eu não tenho como passar para o outro nível. Então a nova estação de Deus, ela chega na sua vida hoje. A gente vai sair daqui, vai ser primavera. Só que o que vai mudar na nossa vida? Nada. A gente vai para nossa casa, vai dormir e vai embora. Só que quando eu entendo a mentalidade divina do Senhor, quando eu tenho uma mente de governo, eu entendo que aquilo que os céus anunciam, proclamam o que Ele quer fazer comigo. Então se eu entendo que às 22h04 vai virar uma chave, eu vou sair do meu deserto e vou entrar na minha primavera, eu vou sair do caos e vou começar a florescer, tudo vai mudar na sua vida. O problema do crente é que ele não sabe passar pelo deserto. A gente está no deserto e fala: Deus, me tira desse lugar. A gente vem cheio de expectativas para Deus e fala: agora o Senhor vai me usar, agora o Senhor vai me levantar. E Deus diz: sim, eu vou te levantar, eu vou te usar, mas vem cá, vem para o deserto. Jesus nos convida para esse lugar, porque é nesse lugar que eu e você amadurecemos, é nesse lugar que eu e você somos treinadas. Não existe outro meio. Nós criamos muitas expectativas com aquilo que Deus libera, nós imaginamos muitas coisas, só que deixa eu te falar, Deus não tem compromisso nenhum com as suas expectativas.
Ele tem compromisso com as expectativas dele e com o propósito dele. Então pare de você se encher de expectativas humanas a respeito daquilo que Deus vai fazer. Existe um propósito de Deus na sua vida. E nesse propósito, Ele sim tem compromisso em cumprir. O nosso problema maior é que a gente fica sempre pensando que Deus vai fazer o que a gente quer que Ele faça. E não é bem assim que a banda toca. Porque quando a mulher come do que ela queria, você já viu no que deu, né? Então a gente precisa cuidar com as nossas vontades. Porque geralmente as minhas vontades não são as mesmas vontades do Senhor para a minha vida. Geralmente aquilo que eu quero não é o que Deus quer para mim. Geralmente eu quero isso aqui e Deus tem preparado isso aqui. E eu fico ali martelando e dizendo: Senhor, eu quero, fazendo birra. Igual o meu filho de 6 anos que quando quer alguma coisa ele bate o pé assim e começa a berrar: eu quero. Crianças fazem isso. Mulheres fazem o quê? Elas esperam no Senhor e elas dizem: Deus, toma o controle da minha vida. Ainda que eu, Senhor, ainda que eu não consiga compreender, eu decido confiar. Porque mulher confia, criança faz birra. Quem será que nós temos sido no Senhor? Criancinha mimada ou mulher de governo? E sabe, existem desertos que Deus nos coloca. Só que antes de entrar na palavra, eu quero te dizer que tem desertos que é você que se colocou. Quantas vezes você brigou com o marido porque quis, separou porque quis, chora porque quis? Quantas vezes você fez sociedade porque quis, deu errado porque você fez o que quis? E agora você chora porque um dia você quis fazer aquilo. Então tem desertos que não foi Deus que nos coloca. Tem desertos que somos nós que entramos. E sabe de uma coisa? Deus não te tira de onde você entrou. Você vai precisar consertar sozinha. Olha o filho pródigo. O filho pródigo, ele olha para o pai e diz: pai, me dá a minha herança. Me dá. O pai deu a herança. Ele saiu. E quando ele perdeu tudo e sentia vontade de comer a comida dos porcos, ele precisou tomar a decisão de voltar até o pai e dizer: pai, ainda que eu tenha que ser como um dos teus servos, me aceita. O Senhor não foi atrás do filho pródigo. O pai não foi correndo: filho, pelo amor de Deus, volta. Não. Os desertos que nós nos colocamos, as decisões que nós tomamos, nós precisamos fazer o caminho de volta e voltar para o lugar aonde a gente não deveria ter saído. Só que Jesus, ele vai para o deserto. E eu não quero ler porque o nosso tempo está correndo. Mas ele é tentado nas 3 esferas: no corpo, na alma e no espírito. E em todas as esferas, Jesus vence a Satanás. E ele nos ensina 3 lições muito poderosas. E eu quero compartilhar com você. A primeira lição que Jesus nos ensina é que o deserto não te mata. Jesus teve fome no deserto, sim ou não? Jesus ficou cansado no deserto, sim ou não? Jesus morreu no deserto, sim ou não? O deserto não te mata. Deus não vai permitir que tu morra em um lugar que Ele te colocou. Então aprenda. Você sofreu um pouquinho para aprender a amadurecer, não vai te matar. O problema é que a gente quer curar aquilo que Deus quer nos fazer crescer. O problema é que a gente quer tacar metiolate na ferida que Deus quer transformar em pele nova. Então, o deserto que Deus te colocou, minha irmã, não vai te matar. Não vai te matar. Eu não sei o que você está passando essa noite. Talvez você diga: Senhor, eu preciso de uma cura. Eu casei cheia de expectativas. Ninguém casa para separar, gente.
Quem é que vai no casamento e casa? Ó, eu estou casando, mês que vem eu venho me divorciar. A gente não casa. A gente casa com um propósito, mas talvez no meio do caminho nos levou a tomar decisões que nos fazem sofrer hoje. E esse deserto, ele não vai te matar, mas ele vai te ensinar a amadurecer. Talvez tem pessoas aqui que estão sofrendo com ansiedade, com depressão. Esse deserto você não escolheu estar. Mas se você entender o propósito de Cristo, Ele não vai te matar, mas vai te levar a um novo nível. E o lugar que você tem dor será um lugar onde você vai curar. Então, mulheres, entendam algo. Deus tem propósito na sua dor. Ai, meu Deus, como assim? Deus tem propósito na minha dor, eu não quero sofrer. Ah, Senhor, me tira daqui. Ei! Deus te chamou para ser um agente de cura. Passe por esse deserto e diga: Satanás, sai da minha vida, porque eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, a primavera vai celebrar a minha vida e eu vou curar pessoas a partir daquilo que eu passei. Então tem dores na tua vida, mulher, que só servem para uma coisa: para você ser um agente de cura. Você sabia que se um dia meus pais não tivessem decidido restaurar o casamento deles, você não estava aqui? O casamento dos meus pais, desde que eu nasci, e se amavam, eles se davam bem, mas eram tanto conturbados. Posso falar? Ela não gosta, ela odeia que fale. E o meu pai, né, por diversas vezes adulterou. Ele está lá, odeia que fale. Mas, e eu cresci nesse ambiente, até que um dia minha mãe, no ano de 2002, se separou. E foram 2 meses de deserto. 2 meses que o pai emagreceu 8 quilos, que o homem assim, ele apronta. Mas quando ele sofre, ele sofre. Em uma reunião assim, tipo essa, minha mãe foi e disse: Senhor, eu quero a minha família de volta. Decidiu perdoar. E ela começou a voltar para o Senhor e começou a pedir. E no ano de 2008, meu pai se converteu e foi uma conversão assim, que eu como pastora aqui de igreja, difícil ver. Pessoas que chegam e já mergulham em Cristo. E no mesmo dia que o meu pai aceitou a Cristo, ele pegou em casa o torrão de maconha que ele tinha, que eu cresci vendo ele pegar da geladeira e ir para trás de casa fumar, e jogou fora. E nunca mais. E você acha que a gente não passou por desertos? Passamos. O Senhor nos colocou em vários desertos até chegar aqui. Muitas renúncias. Só que uma decisão mudou a nossa história. Talvez você não estaria aqui. Talvez tantas pessoas que congregam aqui, talvez o presbitério dessa igreja não estaria aqui hoje, se um dia alguém não tivesse tomado uma decisão de passar pelo processo. Porque não é assim: vou voltar ao meu casamento, vou perdoar e vai ficar tudo bem. Não, tem um processo. Tem um processo de reconstrução, de gerar algo novo. E o processo é difícil, todo deserto é difícil. Ninguém falou que desertos seriam fáceis. Mas quando você decide se submeter, o lugar da tua dor se transforma em cura para outras pessoas. Aonde você foi ferido é o mesmo lugar aonde de você vai transbordar cura. Como nós declaramos, de dentro para fora, de dentro para fora. Então é no seu casamento que talvez você tenha um problema, é de dentro para fora. Amanhã você vai estar curando casais. Talvez tenham mulheres aqui que você está orando há anos pelo seu marido. E eu quero declarar: você não tem noção do tamanho do lugar que Deus quer te colocar. Quando você se posiciona a um encontro verdadeiro de Cristo com o seu marido, e Ele vai dizer: ei, eu preciso desse Deus, me leva lá. E você vai começar a ver a constância, a mudança dele. E vai ser algo sobrenatural. E os lugares que você foi ferida, será cura sobre essas nações. Então não se preocupe.
que Jesus passou pelo deserto e não morreu. Nós passamos pelo deserto e não morremos, e você não vai morrer. Porque o lugar que Deus te coloca não te mata, te promove. E a segunda coisa que eu aprendo com Cristo é que você pode dizer não. Vocês já perceberam como a gente tem dificuldade de dizer não? Quantas vezes a gente peca com medo de dizer não, e por vergonha de dizer não. Ai, quando alguém diz, mente lá para mim, você está pecando porque você não disse não para Satanás. Porque todas as vezes que alguém te manda mentir é Satanás, porque a mentira é filha de Satanás. Então até o fato de alguém você falar assim, diz que eu não estou, é uma mentira ou não é? É Satanás. E nós falamos mentiras porque queremos agradar pessoas. E Jesus, ele vence o inferno no deserto, tendo caráter e sabendo o que ele poderia falar sim ou não. Tem situações na nossa vida que a gente anula o propósito de Deus com medo de falar não. Gente, é preciso falar não. Quem caminha com Deus vai saber que precisa falar mais não do que sim. Vai precisar encerrar mais ciclos do que começar. E é difícil. Eu tenho grande dificuldade de falar não. Às vezes as pessoas convidam para fazer live, eu estou cheia de coisa, mas eu não falo não. Eu digo, tá bom, eu vou fazer. Aí a gente fica correndo e vem aqui correndo e faz a live. Não, mesma hora do evangelismo. Então, a gente precisa entender que os não são de Deus para a nossa vida e que a gente vai precisar reproduzir esses nãos. Então, não tenha medo de dizer não, tá bom? Se alguém mandar você mentir, diga não. Se alguém mandar você pecar, diga não. Se alguém falar para você alguma coisa e você não quiser, a essência do Senhor te falar, não faça, falem não. Porque Satanás, ele recebia várias propostas, mas todas elas ele dizia não. A palavra de Deus fala que não. Sabe, tem coisas que muitas pessoas querem estar. Tem posições que muitas pessoas gostariam de estar. E que talvez será servido num banquete para você. Quando Davi olha e chega no campo de batalha e ele diz assim, Senhor, eu vou matar o gigante. No começo ninguém quer, mas depois ninguém se prontificou. Falaram, vai tu, só tem tu, vai tu mesmo. E Saul faz o quê? Coloca a roupa dele de guerra em Davi. Roupa da qual todo mundo queria vestir. Todos os soldados queriam vestir. E Davi coloca a roupa, dá alguns passos e diz, essa roupa não é para mim. Essa roupa não cabe em mim. Eu não sei andar com isso. Tem lugares que talvez você almejava estar, mas quando você pisar os teus pés, vão te dizer, não, esse lugar não é para mim. Talvez a proposta de emprego que você vai olhar e vai dizer, isso aqui é tudo. Mas você vai pisar os teus pés e vai dizer, não é para mim. Eu trabalhava numa empresa. E era uma empresa muito boa, muitas pessoas gostariam de trabalhar na área do Comex. E quando eu pisei meus pés lá, eu disse, isso aqui não é para mim. Mas eu tinha pedido tanto emprego e naquele tempo eu fiquei grávida. E aí grávida, vocês sabem que tem estabilidade. Pode faltar quanto quiser, ninguém vai mandar embora. E aí eu comecei a passar muito mal grávida. E eu disse, olha, eu não vou mais trabalhar. Vou embora, pode me dar as contas, não precisa nem me pagar nada, mas eu estou saindo. A mulher do RH me liga e fala assim, como que tu vai fazer isso? Tu tem estabilidade, não faz isso. Eu disse, eu não quero. A roupa do Saul não cabe em mim, não quero. Sair do emprego tendo estabilidade, sem garantia nenhuma, com uma rescisão de R$400. E Deus proveu tudo o que eu precisava para o meu filho. E muito mais, porque aquele lugar não era para mim. Eu via traições de matrimônio. Eu via pessoas dando em cima de mim. Eu via pessoas roubando umas às outras. Aquele lugar não era para mim. Tem lugares que não é para você e você vai precisar falar não.
A roupa de Saul não cabe em Davi. Então deixa eu te dizer, tem lugares que você vai com a tua essência, com a tua roupinha, com as tuas 5 pedrinhas e a tua funda, com aquilo que você já está acostumada a andar, com as armas que Deus já colocou em você. Você não precisa querer ser como alguém, você não precisa querer se vestir como alguém para Deus te levantar para uma geração. Saiba dizer não. A pessoa que vive o seu propósito, ela não negocia os seus princípios. Não negocie o que Deus tem para a sua vida. Jamais, em hipótese alguma, negocie o que Jesus tem para você. E a terceira coisa que Jesus ensina a nós no deserto é que o deserto te faz saber quem você é. Você entra no deserto sem identidade, mas você sai dele sabendo quem você nasceu para ser. Satanás, ele fala para Jesus: ei, olha para isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui eu vou te dar. Satanás mentiroso, mora de favor no inferno e promete dar coisa para as pessoas. Vem com 1 milhão de propósitos. O que Satanás tem? Nenhum inferno não é dele, ele está lá de favor e ele fica oferecendo para você 1 milhão de coisas. Só que quando você sabe quem você é, você olha para ele e diz: ei, Satanás, a um Senhor adorarei e só a ele servirei. Se corrompe os princípios do meu Senhor, não conte comigo. Não negocie. Quando você entra no deserto, você entra muitas vezes sem identidade, sem saber quem você é, cheia de crise, cheia de coisas. Mas quando você sai dele, você tem a convicção de quem Deus te chamou para ser. Qual é a maior diferença da lagarta para a borboleta? Elas são as mesmas, só que em um processo diferente. O que separa a borboleta da lagarta é o casulo. E o casulo é o deserto que eu e você queremos fugir. A lagarta, ela entra do casulo e não cabe 2 borboletas, 2 lagartas no casulo, cabe uma. Então o deserto é um lugar que muitas vezes você vai estar sozinha. Mas a lagarta, ela entra naquele casulo, ela vive o seu processo e ela sai de lá voando. E é isso que você vai fazer em algumas horas. Talvez você entrou aqui num verdadeiro caos, mas vai sair daqui voando no seu propósito. Talvez você dizia: Senhor, eu não tenho chamado nenhum, eu nem sei para que eu nasci, mas eu quero declarar: você vai sair daqui voando. Vidas serão geradas através da tua vida, porque você nasceu para florescer. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu para florescer. Talvez você diga: mas Gabi, pelo amor de Deus, esse deserto não acaba na minha vida. Será que Jesus esqueceu de mim? Que a gente tem a leve mania de achar que Jesus chega atrasado, né? Ele não chega não, irmã. Vamos comigo para João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Enquanto você acha aí, meu tempo de tomar água. João, capítulo de número 11, vai dizer assim: ora, havia um homem que estava enfermo, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era aquela que ungiu o Senhor com unguento e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Vamos dar uma pausa aqui. O problema do crente é achar que nunca vai passar por algum problema. E que se passa por algum problema fica: Senhor, eu te sirvo. Como o Senhor permite que algo aconteça comigo? Pelo amor de Deus, gente. Jesus amava Lázaro. Maria tinha derramado o óleo para que Jesus pudesse cumprir o propósito dele. Jesus comia na mesa de Marta e Maria e Lázaro estava enfermo à beira da morte. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Para não passar por tribulação.
para questionar um Deus que é fiel. Em todo tempo Ele é fiel. Você poderia confundir, questionar a fidelidade do Senhor se Ele te fizesse passar só por coisas boas. Porque Ele estava treinando uma mulher insuportável. Mas nós não somos ninguém para questionar um Deus fiel. Porque o mesmo Deus fiel que nos coloca no deserto é o mesmo Deus fiel que nos tira dele. Então Lázaro estava doente à beira da morte. E Jesus não deixou de amar Lázaro por isso. E nós temos a mania de questionar o Senhor quando algo acontece com a gente, não é? A gente tem a mania de ficar dizendo: por que Deus comigo? Eu te sirvo. Eu estou todo culto. Eu sento na mesma cadeira há 15 anos. E a dona Deus está rindo. E por que eu estou passando por isso, Senhor? Há um propósito. E não é um propósito de morte, é um propósito de vida. E o texto continua dizendo: mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E ao ouvir isso, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus manda um recado, mas não vai correndo. Olha, manda dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que os olhos delas viam um irmão morto. Quantas vezes a gente recebe palavras de vida, mas os nossos olhos conseguem enxergar apenas morte. E a gente sepulta o propósito. Quantas vezes você sepultou as palavras que Deus já havia liberado para a sua vida? Quantas vezes você sepultou propósitos que Deus havia estabelecido para você? Palavras liberadas que você enterrou, como enterra um morto. E deixou para lá: isso não é para mim. Mas essa noite é uma noite onde os teus sonhos estão saindo para fora. Onde as palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida estão saindo para fora. E toda enfermidade que causou morte no teu propósito não foi para a morte, mas foi para a glória de Deus. O deserto está chegando no fim. Você vai vencer nesse lugar. Você vai vencer nesse lugar. Quando você tiver o mesmo entendimento de Jesus, crescer nesse ambiente através da palavra, você vai olhar para Satanás e vai dizer: sai, eu tenho aquilo que me faz vencer toda enfermidade, toda morte, toda ansiedade, toda crise no meu casamento. Sai, porque eu tenho o que me faz vencer. A igreja precisa posicionar. Não há mais tempo de ficar chorando. Não há mais tempo de beber do leite. Há um alimento sólido sendo derramado. Você não pode se contentar na mesmice. Você precisa fluir naquilo que Deus está fazendo, amém? Ora, verso 5. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar que ele estava. Meio estranho, né? Jesus amava Marta e Maria. Sabe que Lázaro estava morrendo, mas ele fica 2 dias. E nós reclamamos quando Jesus demora 30 segundos para responder o que a gente orou. A gente reclama quando Jesus se cala no meio do nosso deserto. A gente reclama o tempo inteiro, a nossa vida é reclamar. Vocês já viram isso? Que eu acho que o hobby da mulher é reclamar, né, gente? Desculpa aí, tá? Tô batendo, mas já vou alisar. E Jesus permanece lá, porque Ele sabe que Ele tinha um propósito. Talvez Deus se calou na tua vida porque Ele sabe que Ele tem um propósito. E esse propósito é você crescer e amadurecer para viver o que Ele tem para você. Continuando o texto. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, verso 7, desculpa. Então, depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. E os discípulos disseram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e tu queres ir de novo para lá? E respondendo Jesus: não são 12 horas do dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz no mundo. Mas se alguém andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está falando para mim e para você que se a gente anda debaixo de trevas, não tem como o Senhor guardar a nossa vida. Porque o que guarda as trevas são as trevas. Onde é que você tem pisado? Tem gente que impede Deus de tirar você do deserto com as suas atitudes. Nós somos um corpo santo e a nossa vida precisa santificar a Deus. As nossas atitudes precisam santificar a Deus. Quem anda em trevas não tem como ser guardado. Eu escolhi estar naquele lugar. E quando eu escolho, eu preciso escolher sair também. Verso 11. E isso disse, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou para despertar do sono. E disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. E Jesus, porém, falara da sua morte, mas eles pensaram que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Quantas de nós hoje estamos com Lázaros mortos na nossa vida? Quantos de nós hoje recebemos uma palavra, o Senhor falou que nos amava e nós estamos com a palavra de Deus morta em nós? Os teus sonhos estão mortos, os teus projetos estão mortos, não há mais vida. Você enxerga e é só um caos, é só um deserto, não tem nenhuma florzinha nascendo. Então Jesus disse: Lázaro morreu e por vossa causa me alegro que eu não estivesse lá, para que creiais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos todos nós para morrer com ele. Gente, pega isso aqui. Todas as vezes que você se levantar para o teu propósito, vai ter um Tomé para tentar te parar. Jesus disse: vamos, nós vamos ressuscitar Lázaro. Tomé disse: vamos que nós vamos morrer com ele. Ei, todas as vezes que você se levantar, um Tomé vai se levantar para dizer: ei, não vai dar certo. Nem começa porque não vai dar para terminar. Só que eu quero te perguntar: quem foi que mandou você começar? Porque o mesmo que mandou você começar é o mesmo que vai te sustentar em todo o tempo. E ainda que não tenha provisão, ainda que não tenha como, ainda que os teus olhos enxerguem o Lázaro morto, uma hora Jesus vai chegar. Verso 17. E chegando, pois, Jesus constatou que ele já estava no túmulo havia 4 dias. Ora, Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolá-los acerca de seu irmão. E Marta, porém, ouvindo que Jesus vinha, saiu ao encontro, e Maria, porém, ficou sentada. Então disse Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão, ele não tinha morrido. Quantas vezes a gente faz o que Marta fez? Senhor, se tu tivesse convertido meu marido, isso não tinha acontecido. Senhor, se tivesse 1 milhão na minha conta bancária, não estava falida, porque eu gastei demais. Vocês riem? Quantas vezes a gente faz: Senhor, se você tivesse tomado uma posição, Senhor. O Senhor, Ele sempre esteve no controle. Mas sei que agora tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. E ela respondeu: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Ela estava frente a frente com a vida, mas não cria que ele poderia dar a vida. Você crê do que eu estou falando? Que você está frente a frente à vida, mas não crê que a vida de Deus pode mudar a sua vida. Você diz: eu creio em Jesus que pode transformar a vida da minha irmã. Eu creio em Jesus que pode transformar o casamento da fulana, da ciclana. Mas e o seu? Tem gente que crê no milagre dos outros, mas não crê no seu. E Marta dizia: Senhor, olha, eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus estava ali para trazer vida.
E ela dizia, quando nos últimos dias ele vai ressuscitar. Não é nos últimos dias que o Senhor vai fazer na tua vida, é hoje. Não é nos últimos dias que o Senhor vai liberar o teu propósito, é hoje. Ele não te trouxe aqui porque alguém te convidou. Ele te trouxe aqui para te fazer florescer no meio do teu deserto. Ele não te trouxe aqui por um acaso. Ele te trouxe aqui porque Ele te chamou e Ele te escolheu. A Bíblia fala que desde antes da fundação do mundo você já existia. Então você tem essa cara linda, mas você já tem milhões de anos. Você já estava em Deus. E é por isso que Ele trouxe você aqui. Verso 23, 24. E disse-lhe, já lemos esse, né? 27. E disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho, o que vem ao mundo. E dito isso, retirou-se em segredo e chamou Maria, sua irmã, dizendo, Mestre está aqui e Ele te chama. E quando ela ouviu isso, levantou depressa e foi ter com ele. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Então, os judeus que estavam com Maria na casa a consolavam, e vendo-a levantar depressa, saíram e seguiram, supondo que ela ia ao túmulo ali chorar. Olha só, todas as vezes que você estiver enterrando o teu propósito, vai ter pessoas para te consolar. Porque achar pessoas que vão chorar contigo não é difícil. O difícil é você achar pessoas que acreditam no teu propósito e dizem, tu não vai enterrar isso aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem vida. E se tem vida, vai sair para fora. Tinha um monte consolando, mas não tinha ninguém dizendo, Lázaro, sai para fora. Você vai achar um monte de gente para chorar com você. Mas você não vai achar quase ninguém para se alegrar por você. Porque é triste, mas é verdade. Tinha vários judeus consolando, mas nenhum se levantava e dizia, ei Lázaro, sai para fora porque tu tem um propósito. Mas chega Jesus, e Jesus é a vida. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos ler o verso 34. E perguntou, onde pusestes? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35. E Jesus chorou. Jesus chora quando você enterra o teu propósito. Ele diz assim, eu te gerei, filha. Eu não te gerei para isso. Eu não te gerei para tu colocar na cova aquilo que eu coloquei dentro de você. Não permita que o diabo roube os teus propósitos. Então disseram os judeus, vede como ele amava. Mas alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? E Jesus, pois indignado, novamente em si mesmo foi ao túmulo. E este era uma gruta e uma pedra que estava posta à entrada. E disse Jesus, tirai a pedra. Lázaro estava diante de uma pedra, de um túmulo, que era uma cova, e fechado com uma pedra. Talvez hoje, os teus propósitos, você já colocou uma pedra. Talvez hoje, os teus sonhos, você já colocou a pedra em cima e disse, acabou. Aquele tempo lá acabou. Sabe por quê? Porque já cheira mal, não tem mais como. E a ordem do Senhor para você nessa noite é, tira a pedra. Eu não sei qual foi a pedra que você colocou. Talvez a pedra da incredulidade, talvez a pedra da falta de paciência, talvez a pedra da insegurança, do medo. Não sei qual foi a pedra que você colocou em cima do teu propósito. Mas o Senhor essa noite te diz, tira a pedra, porque o que está morto vai florescer. O milagre é com Jesus, mas o processo é com você. Lázaro não podia reviver se alguém não tirasse a pedra. Os teus propósitos não podem nascer se você não tirar a pedra. Se você não arrancar a pedra, não tem como Deus restaurar. Se você não arrancar a pedra, não tem como Deus fazer. Se você não arrancar a pedra, Deus não pode fazer por você.
você. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem muitas coisas que é você que precisa fazer. Eu queria que a banda pudesse subindo. Qual verso eu estava? Oi? 39. E disse Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Talvez quando o Senhor te diz tira a pedra, você fica questionando: Senhor, não tem mais como. Eu não consigo mais olhar para a cara do meu marido. Senhor, não tem mais como, eu estou devendo para todo mundo. Senhor, não tem mais como, eu não tenho força para vir para a igreja. Senhor, não tem mais como. Tem sim, sabe por quê? Porque o Deus vivo está nesse lugar. E existem coisas que Ele quer fazer por você a partir do momento em que você tirar a pedra. A pedra impede Jesus de fazer milagres na sua vida. Você precisa simplificar as coisas para Jesus. Arranca a pedra da incredulidade. Você precisa crer. Tem pessoas que não creem no que Deus libera. Tem pessoas que não creem no propósito e por isso não vivem. Verso 40. E respondeu Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nessa noite é uma noite de milagre. O Senhor diz: ei, eu estou falando que se você crer, você verá a glória de Deus. Aonde é impossível, aonde não existe, você vai ver Deus agindo. Verso 41, tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, graças eu te dou porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouvistes, mas assim falei por causa da multidão que está no meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. Sabe o que o Senhor diz para você nessa noite? Chamados, saiam para fora. Casamentos, saiam para fora. Finanças, saiam para fora. Aquilo que você enterrou, o Senhor Ele está dizendo: sai para fora, porque eu estou trazendo vida novamente. Aquilo que você um dia enterrou, sai para fora no teu propósito. E Lázaro sai para fora, só que ele sai com mãos e pés atadas, enfaixadas. Sabe pelo quê? Que isso representa? Isso representa a religião. Há muitas pessoas que quando o Senhor libera a vida, elas saem enfaixadas, impedidas de fluir, porque estão presas por uma religião. Mas todo espírito religioso está caindo por terra essa noite. E o Senhor está liberando um avivamento profético sobre a sua vida. Não é sobre todas, eu sei, mas é sobre mulheres pontuais dessa hora. O Senhor está gerando um avivamento profético. E as atas estão caindo. E Jesus olha e diz: desenfaixai Lázaro. Ei, o milagre é com Jesus, mas o processo é com você. Jesus podia ter dito: faixas caiam, mas Ele diz: desenfaixai Lázaro. O processo de desenfaixar vai ser você que vai ter que fazer. Vai ser você. Arrancar a religião vai ser você. Arrancar a incredulidade vai ser você. Aprender a esperar vai ser você. Falar palavras de bem vai ser você. Jesus, Ele restaura. Jesus, Ele cura. Mas se submeter ao processo é com você. O deserto vai acabar, vai. Mas é você que tem que se submeter ao processo. E Lázaro saiu para fora. E nessa noite muitas coisas estão saindo para fora de você. Mas a ordem do Senhor é: desenfaixa Lázaro. Eu não sei aonde você tem enfaixado. Eu não sei aonde a religião tem te prendido. Mas o Senhor te convida nessa noite a desenfaixar coisas que tem te prendido lá atrás. Talvez você chegou aqui presa no seu passado, presas em palavras, e o Senhor diz: ei, você não é mais aquela menina abusada. Você não é mais aquela menina que lançaram palavras de dor. Você não é mais aquela menina que seu pai disse que não ia dar nada. Ei, chega com isso. Não é mais tempo de se lamentar. A Bíblia diz: desenfaixai o Lázaro.
ver o porquê Deus te fez passar por isso. Sabe por que Deus permitiu o teu abuso? Para que você curasse pessoas. Sabe por que Deus permitiu que você fosse alguém que lançaram palavras de morte? Para você dar certo e mostrar que quem declara palavras é o Senhor. Pare de questionar. Desenfaixa os Lázaros e traz à vida aquilo que Deus já liberou sobre você. O Espírito de Deus quer gerar de dentro para fora, até que Ele venha a um mover dos céus sendo derramado sobre esse lugar.